Plug Eldorado. O mundo da informática com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi. Olá a todos, está no ar mais um programa Plug Eldorado, aqui pela Rede Eldorado. Eu sou o Tarcísio, do meu lado está o Pierluigi. Como é que vai, Pierluigi? Tudo bem, cheio de e-mails aqui para a gente responder as dúvidas. Tarcísio, você se lembra da época em que o rádio dizia pelas ondas do éter? Sim. O éter, tá certo? Bom, mas de qualquer forma, para quem está ligando pela primeira vez, tanto eu, Pierluigi, quanto o Tarcísio, nós fazemos esse programa para bater um papo de 1 hora a respeito de informática. Nesse bate-papo, a maior parte dos assuntos são dúvidas apresentadas pelos ouvintes, ou dicas, ou respostas até, de dúvidas que tenham sido lançadas ao ar num programa anterior. O meio de comunicação com o programa é através da internet, por e-mail. Isso, e se você quiser mandar essas dúvidas ou dicas, escreva para o endereço info@redeeldorado.com.br info@redeeldorado.com.br. E não se esqueça de, quando você enviar o seu e-mail, de escrever no campo do e-mail uma espécie de senha para que a gente possa entender que você é um ouvinte e não um spammer, não uma dessas entidades que distribui mensagens indesejadas. Escreva no campo assunto do seu e-mail o nome do programa, Plug Eldorado. Então faz assim, para padronizar. Comece escrevendo no campo assunto, Plug Eldorado, aí põe lá um tracinho e o teor da dúvida, propriamente. Não a dúvida em si, mas o teor, o título dela. Né? Sei lá, dúvida sobre como utilizar o Nero, por exemplo. Né? E aí você, claro, no corpo do e-mail propriamente dito, você detalhe a sua dúvida. Não se esqueça de assinar para que a gente saiba quem você é e possa dar o devido crédito aqui no ar de quem está enviando a dúvida, até para você poder se identificar, né, na hora que a gente falar da tua dúvida. E também a mesma coisa vale para uma dica ou para um esclarecimento a respeito de uma outra dúvida que eventualmente tenha ficado no ar. Enfim, qualquer e-mail que você mandar, use sempre esse padrão para que você tenha certeza que seu e-mail vai ser impresso e trazido aqui para a pauta do programa. Eu estava pensando, dúvida de como utilizar o Nero. Assinado Popeia. Bom, mas tudo bem, deixa. Mas antes disso, eu só queria lembrar que esse programa, o número dele é 256. Em notação decimal. Se você for daqueles que usam hexadecimal, é o programa 100. 100. Tá Exatamente, certo? Em notação hexadecimal. Que equivale a 2 elevado a... sétima potência? Não, 2 elevado à oitava. A oitava, a sétima é 127. Exatamente. 128. 128. 2 elevado à oitava, porque justamente cada bit permite duas possibilidades. 8 bits formam um byte, ou seja, 256, num programa de informática, é um número mágico, porque é o número total de possibilidades diferentes que você pode colocar dentro de um byte. Exatamente. Tanto é que toda tabela de caracteres, pode reparar que todas elas têm 256 casas, que vão do 0 até o 255, que são justamente todas as possibilidades de um byte. Né? Mas voltando aqui para assuntos menos matemáticos. A dúvida é do Paulo Sérgio. Me ajudem, pelo amor de Deus. Então está desesperado mesmo. Primeira dúvida, tem um PC de marca Positivo com 80 GB de HD e 512 MB de memória. Paulo Sérgio, você não falou que sistema operacional você usa, se é o Windows XP, Windows Vista, mas tudo bem, vamos ver. Aparentemente, eu já posso até adiantar, Pierluigi, mas aparentemente é o Windows. É o Windows. Qual versão de Windows eu não sei, mas é o Windows. É o Windows. Porque pelo teor da dúvida, já vocês vão perceber que é o Windows. Vamos lá. Ele diz o seguinte, tentei ultimamente passar vídeos que gravei com uma máquina fotográfica para depois convertê-los em um formato de vídeo tipo CD ou DVD para assistir um aparelho de DVD normal com minha família. Eu fiz isso usando os recursos do Nero. Tá aí, Nero. Nero, é. Que eu saiba, não existe versão do Nero para Linux. Então é isso. Então é isso. O incrível é que eu consegui isso só uma vez, usando o programa do Nero Burning ROM. E depois não consegui mais.
Então tentei usar um outro chamado Nero Vision e recebi uma mensagem dizendo que eu deveria instalar um software chamado DirectX 9 ou Superior. Várias vezes, bom, fiz isso, baixei, extraí os arquivos, fiz o processo de instalação várias vezes e não instala nem que a vaca tussa. Tentei instalar no modo de segurança e nada. Depois formatei tudo. Nossa! Reinstalei tudo de novo e tentei instalar o danado de novo e nada. Pergunto, o que está acontecendo? Estou fazendo alguma coisa de errado? Bom, e aí vem a segunda dúvida. Também queria saber se existe algum software que codifica no formato desejado e que queime CD e DVD ao mesmo tempo e não seja tão complicado e pesado como o Nero. Tá bom, então vamos lá, vamos por partes. Aparentemente, é impossível saber o que você está fazendo de errado, ou se você está fazendo alguma coisa de errado, ou se é alguma limitação dos recursos da sua máquina. Veja, a sua máquina tem 512 megabytes de memória, mas essa memória está sendo compartilhada com a memória de vídeo? Eu não sei. Provavelmente sim. Tá? Até pelas características da sua máquina, é provável que ela não tenha uma placa específica de vídeo com memória própria. Veja, o que você está querendo fazer, que é assistir vídeos e gravá-los no formato DVD para depois assistir na televisão, né, num aparelho de DVD player normal, envolve geração de imagens, renderização, conversão de um formato de vídeo em outro formato de vídeo. Né? O vídeo que você tem aí, que você gravou da tua família, deve ser o quê? Um MPEG, um AVI, há vários formatos de vídeo. MPEG, AVI, RM, né, RAM, enfim, vários formatos de vídeo que você tem que transformar para o formato VOB. O VOB é o formato típico do DVD, né, do vídeo codificado para um DVD. O Nero faz isso? Faz, né? Agora, o que você tem aí? É a versão oficial do Nero? Né? Não sei. Você está usando a versão oficial devidamente licenciada? Ou é uma dessas versões genéricas? Porque de repente o problema pode estar aí. O Nero deixou de funcionar por ser uma versão genérica. Né? Então, esses detalhezinhos a gente não tem e por isso não sabemos responder exatamente o que está dando errado aí. Agora, uma coisa que digamos assim, que na Itália a gente diz corta a cabeça ao touro, ou seja, elimina o problema de uma vez. Exato, para de usar o Nero. Trocando software, né? Então você reformatou tudo. Eu acredito que não fosse problema de reformatação da sua máquina, entendeu? Quer dizer, eu acho que era o problema mesmo do software que você estava usando não ser adequado, ou eventualmente a máquina não ter recursos para rodar o DirectX 9 ou superior, né? Quer dizer, talvez ela não tenha recursos para isso. Mas independentemente de tudo isso, existe um software, agora sim, respondendo à segunda dúvida, né, que pode ser, vamos dizer, o complemento da primeira dúvida. Existe um software, tem vários, mas existe um que particularmente eu já testei em máquinas, vamos dizer assim, com poucos recursos relativamente. Trata-se do ConvertX to DVD. ConvertX, né, é X to DVD. Esse software, teoricamente, você pode baixar, ele está na versão em português, pode baixar em vários locais de depósitos de softwares na internet. Particularmente, tem um local que você pode ir direto, é no www.baixebr.org. Aí, se você já quiser cair na página para baixá-lo, é /interrogação P igual a 2927. Então, repetindo, www.baixebr.org /interrogação P igual, né, sinal de igual, 2927 em algarismos. Aí você já cai na página, baixa esse ConvertX to DVD. Onde esse X é genérico, quer dizer, X... Convert qualquer coisa, né? X, o X representa qualquer coisa, tudo DVD. Esse qualquer coisa pode ser um arquivo de vídeo no formato AVI, um arquivo de vídeo no formato MPEG e diversos outros, tá? Outros formatos de codificação de arquivos de vídeo. E quanto custa esse software? Pois é, dá para você baixar, utilizá-lo para testar, para ver se ele funciona, né? Para os propósitos que você está querendo, e eventualmente
ele funciona bem, eu acho que durante um período de 15 ou 20, ou 30 dias, não lembro. E, eventualmente, depois, se você quiser comprá-lo, a licença para adquiri-lo é relativamente pequena, baixa. É um valor que não chega a R$ 50, com certeza. Tá? Então, dá para comprar. Claro, se você quiser investir nisso, eu acho que vale a pena. Testa Depois de antes, testar, testa antes para ver se funciona. eu testei, ele funciona muito bem. Sabe, assim, sabe aqueles vídeos do YouTube que você baixa no formato FLV, que é o formato típico do YouTube? Misturei aqueles com AVI, alguns AVIs que eu tinha, outros MPEG. Ele cria menu, as entradas no DVD para cada um dos vídeos e converte, demora um tempinho, é claro, né? Principalmente se a máquina não for muito rápida, ele converte cada um dos vídeos para o formato DVD e depois queima o DVD. Quer dizer, você não vai depender do Nero para pegar aquela imagem gerada pelo software para depois queimar essa imagem na forma de DVD. Ele já queima o DVD direto, ele já faz a gravação do DVD na sequência, né? Então ele demora um tempinho para converter, ele faz tudo isso numa pasta de rascunho, vamos dizer assim, onde ele vai gerar a imagem para ser gravada num DVD, mas na sequência ele já pede para inserir um DVD virgem, né? Um DVD que você possa, obviamente, gravar, um DVD R, né? Ou menos R ou mais R, não importa. E aí ele já faz a gravação na sequência. Tá? Ele funciona muito bem, né? Eu não tive problema nenhum, já gerei alguns DVDs com ele. Achei que ele está funcionando perfeitamente, então eu acho que é uma boa, saída, tá? Só falta você fazer uma coisa. Anotar todo esse endereço para gerar um infodrop. Isso. E me mandar por e-mail também que eu vou comprar esse. Vale a pena, vale a pena. Para criar DVD ele é assim muito bom. Temos mais uma dúvida aqui, uma dúvida do Marcos Fernandes de Carvalho. Ele tem o XP Pro instalado, o Windows XP Pro. Ele diz: acabei de instalar o Firefox. Terei algum problema com as atualizações automáticas do Windows? Ao que eu saiba, não. Não. Em relação a conflitos eventuais com o Firefox, não. Veja, se o seu XP Pro é oficial, você deve, com certeza, deixar as atualizações automáticas ligadas e elas serão feitas apenas no nível do Windows e dos outros aplicativos associados ao próprio Windows, tá? Atualizações de segurança, atualizações de drivers, eventualmente, né, que o Windows utilize. Mas em relação ao próprio Firefox, quem gerencia as atualizações do Firefox é o próprio Firefox. Então, o Firefox ele vai identificar quando existe uma nova versão e vai sugerir que você instale essa nova versão. O que pode acontecer, eventualmente, não é exatamente um conflito das atualizações do Firefox com as atualizações do Windows, né? Elas trabalham de formas relativamente independentes. O que pode acontecer, isso já aconteceu comigo, sabe aqueles plugins que a gente instala no Firefox? Sei. Tem vários plugins. Hoje de manhã acabei de instalar a atualização de um plugin que é aquele Total Downloads ou coisa desse tipo. Por exemplo. Mas, por exemplo, tem plugins de banco. Quando você entra num desses sites de banking, né, de internet banking, existem plugins que são acessórios, softwares mesmo, que se instalam junto com o Firefox para promover, quando você acessar aquele site, um ambiente seguro. Né? Então, aqueles teclados virtuais que aparecem em vários sites de banco são plugins. Sim. São mini programinhas que acabam trabalhando junto com o seu programa de navegação na internet. Então, já aconteceu comigo certa vez que eu eu aceitei a atualização do Firefox, e aí a hora que eu fui acessar um determinado banco, aquele plugin parou de funcionar. Né? E aí eu precisei, durante um certo tempo, enquanto o banco não providenciava uma atualização para aquele plugin, que acabou acontecendo praticamente um mês depois, né? Enquanto isso não acontecia, eu fui obrigado, para acessar aquele banco, a voltar a usar o Internet Explorer. Tá certo? Tá na hora. Então é o problema dos plugins que às vezes pode acontecer, mas em relação a conflitos com o próprio Windows, que eu saiba, não há problema nenhum. Está na hora dos programadores, dos analistas de sistema, dessas grandes corporações, bancos, etc.,
de deixarem de ser monoteístas, porque eles acham que o único Deus da informática é o Bill Gates, e saber que existem outros. Agora que ele voltou a ser o homem mais rico do mundo de novo, né? Porque ele perdeu menos que os outros. Ele perdeu muito, mas perdeu menos que os outros, voltou a ser o homem mais rico, né? Tá certo. Tarcísio, nós temos aqui uma sugestão. Ele diz, olha, como vocês não têm falsa modéstia, e às vezes brincando pedem elogios, o camarada me mandou um e-mail de uma página de elogios, ele está muito feliz com o programa, e veja bem, Tarcísio, ele trabalhou muito em computação, mas com mainframe. Ele era um profissional. Mas quem é essa simpática pessoa? Cadê? É o Walter. É o Walter. O Walter. Ele diz, olha, eu trabalhei muito, fui scheduler em várias empresas, fiz block time para algumas delas, ele trabalhou muito em mainframe. Atualmente ele não tem microcomputador em casa. Mas ele ouve o nosso programa pelos chamados efeitos colaterais. Aqueles comentários malucos que a gente faz de vez em quando, né? E ele deu uma sugestão aqui que eu acho interessante. Ele falou, olha, às vezes vocês citam uma frase dita por algum sábio, por alguma pessoa inteligente, e depois a gente perde a frase no meio do caminho. Por que vocês, as frases mais importantes, que vocês acham mais importantes, vocês não geram infodrop? Por exemplo, ele cita aqui uma que nós falamos en passant, aqui no programa, que é aquela da Eleanor Roosevelt, que falou que pessoas inteligentes conversam a respeito de ideias. Pessoas de inteligência média conversam a respeito de coisas e fatos. E pessoas de baixa inteligência só conseguem conversar a respeito de pessoas. Ou seja, na realidade, é no fundo o que acontece na televisão, por exemplo, onde nós temos programas inteligentes e programas fofoca, pura fofoca, para as pessoas de baixa inteligência. BBB, por exemplo. Por exemplo, eu não queria citar só, não, mas basicamente é fácil de perceber. E veja bem, no próprio computador, você pode ter pessoas que utilizam o computador, por exemplo, como eu já vi, aluno meu, utilizando o computador porque falou, eu quero entender mais alguma coisa a respeito da teoria da relatividade, porque todo mundo fala, mas eu não quero a parte técnica, eu quero saber as consequências. Quer dizer, é um cara que está atrás de ideias. Tem outros que ligam o computador para saber o noticiário, que é os fatos. E tem gente que só liga o computador por causa do MSN, para ficar fofocando. Só exclusivamente para ficar fofocando. Então, na realidade, você vê que o próprio computador serve para todo tipo de atividade de pessoa. De aplicação. De aplicação. Tarcísio, você sabe que uma boa parte dos nossos ouvintes são da faixa sexagenários. São pessoas que tomaram contato com o computador já quando estavam na melhor idade e resolveram se atualizar. E cá entre nós, não pelo fato de eu ser um dos sex, mas cá entre nós, esses ouvintes são aqueles que mais são bem articulados na hora de colocar as coisas. Você já reparou nisso? Já. Provavelmente são aqueles que foram alfabetizados pelo caminho suave. Sim. E não pelas pedagogas de Brasília, né? Exatamente. Que as pedagogas de Brasília só não babam no olho porque tem a lei da gravidade, senão elas conseguiriam babar no olho. Mas que elas estão tentando revogar. Entraram com uma petição no Senado para revogar a lei da gravidade. Não, olha, eu vou te contar, a coisa está feia. Mas diz aqui o Norberto, que é de Santos. Ele dá uma sugestão, diz aqui, uma solução boa para enviar e-mails no Windows Vista é instalar o Windows Live Mail, que possui corretor ortográfico em português e mais 4 outros idiomas. É muito bom, aceita várias contas do e-mail e as contas do Hotmail, obviamente, né, são configuradas automaticamente. O único problema, ele diz, tive com o suporte da UOL, que não quis ajudar a configurar, alegando que esse programa eles não podem ajudar. Bom, aí eu solicitei que eles me informassem o POP3 e aquele famoso SMTP, e tudo bem. Aí ele... exatamente, eu queria que o Tarcísio daqui a pouco explicasse para os ouvintes isso. Ele encerra dizendo, seria bom que a UOL treinasse os seus analistas para encarar todos os programas possíveis. Isso é verdade, quer dizer, não é só... Mas de qualquer forma, Tarcísio, POP3 SMTP. Para quem está lidando com e-mail, o que significam esses dois? Quando você envia um e-mail da sua máquina, ou recebe um e-mail na sua máquina, você pode configurar o seu programa leitor, ou de ler ou enviar e-mails, né, de modo geral, ou seja, o chamado programa cliente de e-mail, você pode configurá-lo para chamar das contas POP3 ou SMTP. O que é isso? Os e-mails, como é que eles funcionam? Quando você manda um e-mail,
ele não vai direto, pulando de computador para pessoa, para o destinatário. Até porque seria muito difícil ele acabar achando a rota adequada para descobrir onde é que está esse destinatário, né? Da mesma forma, quando alguém te manda um e-mail, ele não chega diretamente do computador de alguém. Sempre tem alguém ou algum outro computador que acaba sendo o intermediário. É a agência de correio eletrônico. Exatamente, seria a agência de correio eletrônica. Então, quando você envia um e-mail através de uma conta sua configurada de e-mail devidamente, onde esse e-mail vai parar? Ele vai parar num computador da firma, da empresa que gerencia a sua conta. Ele vai parar numa espécie de depósito, numa espécie de... Sim, é num HD, lá num disco rígido, de um servidor de e-mails, que se chama, o que é identificado normalmente através de um endereço, que tem a sigla SMTP. Tá? E vice-versa, quando você vai buscar os seus e-mails, os e-mails que foram enviados para você, você vai consultar, na realidade, o seu servidor de e-mail, numa espécie de depósito, seria a sua caixinha de correio, que é um servidor chamado POP, normalmente. Então, o SMTP e o POP, o que são? São servidores, um para envio, outro para recepção, né, para o resgate de e-mails que são enviados para você. A partir do momento que na internet criaram-se esses famosos webmails, todo esse trabalho de enviar e receber e-mail já é gerenciado diretamente pela empresa que provê esse serviço. Como, por exemplo, Yahoo, Gmail, etc. Hotmail, então não etc. há necessidade, vamos dizer assim, de você conhecer o endereço desses POP ou SMTP. Mas quando você usa um programa cliente, tipo... Eudora, qual é? ou esse Windows Eudora, Live Mail. o Windows Live Mail, ou aquele famoso lá, o Messenger, na época do Netscape, ou o Outlook Express, né, que talvez seja o mais famoso, aquele que trabalha junto com o Internet Explorer, né? Quando você usa um programa cliente de e-mail, esse programa cliente ele vai ter que consultar a sua caixa de entrada lá no seu provedor de e-mail e vai ter que, na hora que você enviar os e-mails, enviar para algum lugar. Então aí você tem que configurar a chamada conta POP e a conta SMTP, que nada mais é que informar o endereço eletrônico dessas caixas postais. Para que o provedor de webmail possa saber onde buscar. Exatamente, onde ele vai buscar e para onde, ele vai enviar, né? Então, na realidade, é isso, o POP e o SMTP, quando você tem um provedor que dá suporte para isso, são esses endereços dessas caixas provisórias, essas caixas intermediárias, onde vão parar os e-mails que você envia e onde estão os e-mails que as pessoas te enviaram. A sua caixa postal propriamente é a caixa de entrada e a caixa de saída, na realidade, só que não localizada no teu computador, mas sim localizada no provedor. E aí, a partir dessas caixas, eles encontram as rotas para enviar adequadamente, né, os e-mails para os destinatários e também para deixar ali depositado aqueles que estão enviando para você. Bom, o detalhe da vantagem, entre aspas, de você usar um programa cliente de e-mail é que você pode baixar a sua caixa de entrada literalmente para o seu computador. Né? Então, quando você lê os seus e-mails, eles são carregados no seu computador numa pasta, né, que corresponde à sua caixa de entrada. E se você um dia quiser dar uma olhadinha nos e-mails do seu computador, né, que estão na sua caixa de entrada, não nos novos, mas aqueles que já chegaram, você não precisa estar conectado na internet, porque eles estão fisicamente gravados no seu computador. Coisa que não ocorre no caso dos webmails. Toda vez que você for checar uma caixa de entrada no webmail, mesmo aqueles e-mails mais antigos, só serão acessíveis se você tiver conexão com a internet, porque eles não estão no teu computador. Eles estão lá no provedor. No provedor. Que na realidade essa era uma vantagem, usar esses programas clientes como o Outlook Express, era uma vantagem enorme, gigantesca, quando a maioria das conexões eram conexões de escadas. Porque aí o tempo que você gastava lendo os e-mails não era tempo boletado, não era tempo que acaba. Agora, com esses banda larga, que o computador funciona o tempo direto, todo, né? direto, 24 horas no ar. O webmail realmente é a solução mais inteligente, a solução mais prática e não ocupa espaço
no seu HD. Rapidamente tem um e-mail aqui, viu, Pelucci? Queria trocar uma ideia com você aqui, é da Celina. Diz assim, eu, Celina, gostaria de pedir uma sugestão ou informação a respeito de como obter um dicionário falado. Dicionário de inglês. De inglês, é. Já tive um maravilhoso, há 10 anos, que me foi instalado com um disquete que infelizmente ela perdeu. O programa falava corretamente em inglês a palavra ou o texto que ela escrevia e na voz que ela escolhesse, de homem, mulher ou criança. Sinto muita falta disso. Comprei e mandei instalar no meu computador, que é um XP, um Delta Translator 3.0. E a voz que fala, lendo o que se escreve, é a voz de um japonês lendo literalmente o que está escrito. Por exemplo, escrevo My God, e a voz fala em sotaque japonês bem corridinho é Mi Goji. Quer dizer, o que eu posso comprar, onde eu posso comprar ou baixar. Grande abraço. Bom, eu não sei, assim de cabeça, nenhum software, mas tem site, né? Que você, Tem você sites. aprende inglês com as devidas palavras E ele pronuncia, devidamente pronunciadas de forma correta. Inclusive, né? se não me engano, nós até fizemos um infodrop a respeito de um site desse, bem antigo, já faz tempo, tanto é que eu já esqueci. Mas olha, Celina, vamos dar uma pesquisada. Não, eu lembrei de um. Só que não é barato, viu, Celina? Aí você vai ter que desembolsar aí pelo menos uma coisa da ordem de uns R$100 nesse dicionário. É o Longman. Procure o dicionário Longman nas boas livrarias. Ele vem junto com um CD que, devidamente instalado, te dá exatamente isso, um dicionário falado. Você pode ouvir a pronúncia correta das palavras com voz masculina, feminina, sotaque americano ou inglês. Você decide na hora o que você quer. Se é potato ou potato. Ele realmente é completo. Então é o Longman, ele tem essa característica muito bem acurada, tá bom? Vamos ao intervalinho, a gente volta já já para o segundo bloco do programa de hoje. Segura aí. Você ouve Plug Eldorado, com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi. Agora na Eldorado, Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi. O Windows ou Linux já possui uma calculadora em suas ferramentas. Porém, nem sempre os recursos por ela oferecidos satisfazem nossas necessidades. Se você quiser acessar uma calculadora completa, que, além das 4 operações básicas, permita realizar cálculos científicos com operações que envolvam o uso de parênteses, que seja capaz também de efetuar conversões de unidades, que faça cálculos em várias bases numéricas, resolva equações, matrizes e até desenhe gráficos, bem, então conheça a WebCalc 2. Ela está disponível online e pode ser usada a partir de qualquer computador que tenha acesso à internet com um navegador com o JavaScript habilitado. Para acessar essa calculadora, entre em www.intermatica.org e procure pelo Infodrop de número 923. Tarcísio de Carvalho para o Infodrops da Rede Eldorado. Infodrops na Eldorado. Nosso ouvinte Aldo Queiroz nos manda inúmeras sugestões, uma delas muito útil para os que utilizam o Internet Explorer ou Firefox, o outro navegador opcional. É um site de uma empresa de segurança que permite um escaneamento online gratuito do seu micro para detectar a existência de vírus. Para isso é importante que a linguagem Java esteja habilitada em seu navegador. É a Trend Micro. Você vai encontrar um link direto para esse site no www.intermatica.org, procurando Infodrop número 275. Pierluigi Piazzi para Infodrops da Rádio Eldorado. Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi. De volta com Plug Eldorado. Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi. Estamos de volta, agora com o segundo bloco do programa Plug Eldorado. Esse que é o de número 256. Aliás, é bom saindo daqui a gente comemorar que esse número, como já disse, é importante. Para a informática, muito importante, né? Extremamente 256, importante. como o Pierluigi já disse, é o número mágico da informática, porque se você já ouviu falar em byte, um byte
é um número da informática, né? É um caractere da informática que permite exatamente 256 combinações. Não é à toa que quando você vai comprar, por exemplo, memória para computador, tudo vem em múltiplos de 256. 256, 512, 1024, que no caso corresponde ao giga. Né? O kilobyte. É o quilo, mas pensando em 256 megabytes, né? O 1024 megabytes corresponderia a 1 gigabyte. Enfim, é tudo múltiplo desse número múltiplo ou submúltiplo, né? Desse número básico aí. Agora, Tarcísio, você estava no primeiro bloco falando do My God, que virou Migodi. Migodi. Você sabe que no Instituto de Física da USP eu tive um professor maravilhoso chamado Junichi Osada. Aliás, Osada ele era magro, e esse Osada foi, digamos assim, o nome mais do que adequado. Só que ele falava muito mal em português. O próprio inglês dele era meio catastrófico, né? E eu me lembro que um belo dia ele chegou e falou: porque o universo é como Sofia, né? Sofia, perfeição. Sofia, coisa mais perfeita. Sofia, eu falei, bom, o cara está apaixonado perdidamente pela Sofia Loren. e depois eu descobri que esse Sofia era... Ele está tentando falar em inglês, sphere, era esfera. Está falando da esfera. Aí virou Sofia. Sofia, mas olha... Ele traduziu do inglês direto para o português. Ele escreveu um livro chamado Evolução das Ideias da Física, que foi um dos livros, obviamente traduzido em português, depois um dos livros mais úteis, mais maravilhosos que eu já li a respeito de física. Era um grande professor. Mas só que, infelizmente, eu conversava com ele com o intérprete. Agora, nós temos o Edgar Grazef, de Florianópolis. Diz, não preciso nem dizer que sou ouvinte assíduo de seus programas. Gostaria de saber se existe algum programa que grava os filmes que estão sendo executados no computador, como, por exemplo, o Audacity, que grava sons que estão sendo executados, né? Agora, veja bem, antes de responder para você, Edgar, eu vou ler um outro que veio de Curitiba, um outro e-mail que veio de Curitiba, e vou aproveitar para o Tarcísio repetir uma dica que foi dada para o pessoal de Curitiba, que é o IESO. O IESO diz, estava aqui ouvindo a Rádio Clube do Paraná, que agora está associada à Rede Eldorado, e tive a maior surpresa e prazer em ouvi-los. Um grande abraço, obrigado, Tarcísio, pela dica do Real e das possibilidades das gravações. Então, atenção, Edgar, fica ligado que agora o Tarcísio vai repetir a dica para você. Ele diz aqui que a esposa dele trabalha no Colégio do Matsuda, em Curitiba, que eu já visitei. E temos o seu livro. Bom, se você tem, eu espero que tenha lido. Vamos né? por partes. Primeira coisa, se você está curioso a respeito do livro do Pierluigi, entre em www.intermatica.org, que é o site da gente, e lá tem um link para você descobrir o que diz o livro do Pierluigi e até, eventualmente, como adquiri-lo. Tá certo? Aliás, falando em link, o IESO elogia muito o caderno Link aqui do Estadão, né? Pois é. Diz que ele gosta muito. Agora, com relação ao Real Player. Ouça, Edgar. A dica que eu dei há um certo tempo e continua valendo é que se você quiser, por exemplo, baixar vídeos de sites, por exemplo, do YouTube, né, não apenas assistir, mas baixar para o seu computador, ter fisicamente o arquivo referente àquele vídeo gravado no disco rígido do seu computador, para que você possa assisti-lo depois, no momento que você quiser, independentemente de acessar o YouTube ou não, tá? Existem alguns aplicativos para fazer esse download de vídeos, né? Esses vídeos que ficam on demand, você consegue baixar. Um deles, eu até comentei já, é o V-Downloader. V, né, de vídeo, Downloader, tudo junto. O V-Download. Entra no Google, escreve isso, que ele vai te dar aí pelo menos uma meia dúzia de locais a partir dos quais você pode baixar o V-Downloader, tá? Mas outro que é muito interessante e muito prático é você começar a assistir os seus vídeos locais gravados no seu computador através do Real Player. O Real Player pode ser obtido no site da Real Player, que é www.real.com, pura e simplesmente. Você pode baixar lá o Real Player, o Real Player Free. E uma vez instalado, toda vez que você entrar a partir de então num site da internet que disponibilize vídeos, por exemplo, o YouTube, vai surgir uma opção quase que automática ali na moldurinha do vídeo que você está assistindo, vai aparecer uma abazinha que é fazer download do vídeo. Se você clicar nela, ele entra em conexão diretamente com o Real Player instalado no seu computador e começa a baixar aquele vídeo que você está assistindo. Baixar mesmo no formato FLV, no caso do YouTube, que é o formato
do Flash, né, que é Sim. aquele que o YouTube utiliza, e depois ele vai permitir, usando o próprio Real Player, você assistir a esses vídeos que foram baixados. Se por acaso você fizer um upgrade do Real Player para o Real Player Plus, mas aí você tem que pagar, não é mais gratuito, além de baixar, ele permite depois você fazer a gravação também em DVD daqueles vídeos que estão na sua biblioteca de vídeos baixados. Ele gera um DVD a partir dali, inclusive queimando o DVD. Agora, independente do Real Player, se você tiver esses vídeos baixados pelo Real Player ou por outros meios, por exemplo, câmera fotográfica, qualquer tipo de vídeo, a dica que eu dei agora há pouco no primeiro bloco do programa, foi uma dica dada aí para quem que era que foi o nosso ouvinte? Acho que era bom, daqui a pouco, o Paulo Sérgio. É o Convert X to DVD. Procure no Google, por exemplo, Convert X TO DVD, tudo junto. Ele vai te dar os lugares a partir dos quais você pode baixar esse utilitário que converte qualquer coisa, entre aspas, qualquer formato de vídeo, na realidade, para o formato DVD e depois já efetua a gravação na sequência, queima o DVD, né? Esse então, é um shareware, né? É um shareware, você pode usá-lo com certas limitações até um certo período, né? E depois, se você quiser adquiri-lo, também tem que comprar. Mas comprar é baratinho. Eu lembro que não passava dos R$50, quer dizer, para quem tem muitos vídeos para converter, vale a pena o investimento, tá? Então essa era a dica, Convert X to DVD. Se você entrar no Google com esse nome, o primeiro link que você vai encontrar é no www.baixebr.org/interrogação P igual a 2927, que foi o endereço que eu acabei divulgando. Tarcísio, tem um e-mail que começa assim: vocês, professores, mim, Udo. Udo. Tarzan. Udo, aliás, nós recebemos críticas, né, que a gente não tinha um cara do Jornada nas Estrelas, não, na realidade daquele Deep Space Nine que chamava Udo, não, nós já fomos corrigidos devidamente, era Odo, não era Udo, não tem nada a ver com o nosso ouvinte. Agora, ele dá aqui uma dica, duas dicas, aliás, uma dica de um site muito interessante, que diz: existem alguns sites, além do intermatica.org, úteis e inteligentes. Olha, obrigado, Udo, por considerar o nosso site, intermatica.org, útil e inteligente. É o profcard.com. Você lembra do professor Card, lá do Anglo? Do Card, é verdade. Bom, eu lembro desse site, é um site que dá dicas de matemática, né? Então, justamente, é www.profcard, né, esse professor Card, mas o prof abreviado, profcard, com Y no fim, .com. Aí você entra na parte barra, cardicas, ou seja, as dicas do card, barra, multiegito.php. É muito interessante, é muito interessante. Udo, essa dica foi bom você lembrar para a gente disso daí. Ele mostra, por exemplo, como é que os egípcios faziam contas de multiplicar. Eu lembro quando o Card começou a montar esse site, ele vinha me mostrar, tal, nossa, a gente trocava umas ideias, é muito legal mesmo. O Card é um professor de matemática muito bom, muito criativo, muito competente. E eu imagino que daquela época para hoje, o site dele deve ter inclusive evoluído muito. É bom a gente dar uma olhada de novo. Agora, diz aqui o Udo, você se lembra que ele mandou uma dúvida, que ele não conseguia, usando o Audacity, aquele software que você indica, que o próprio rapaz lá de Florianópolis citou agora há pouco, ele não conseguia gravar som direto do micro. Certo. Ele diz, olha, bastou entrar em editar, preferências, dispositivos e clicar e ticar. Deixar acionada. Deixar acionada a reprodução múltipla via software. Reprodução múltipla via software. Agora, uma coisa eu dou razão ao Udo. Ele diz, olha, para quem entende do assunto, deve ser uma coisa óbvia. Para mim não era. E não é óbvia para mim também, não é óbvia para ninguém. Para ninguém. Eu gostaria muito que essas pessoas que criam a arquitetura de navegação dentro de um software, que tentassem entender que eles entendem porque eles criaram o software. A gente não entende, meu Deus. Então aí o ideal mesmo é recorrer, né? Quando você pega um software novo, tentar recorrer aos manuais. Mas mesmo assim, Tarcísio, o próprio manual já é uma coisa assim, absolutamente ilegível. Se lembra, nós fizemos muitos manuais de instruções. E os nossos manuais eram elogiados por quê? Porque as pessoas falam que incrível, a gente lê e entende. Entende e consegue fazer as coisas. Consegue fazer as coisas. Então, na realidade, eu acho que quem cria a arquitetura do software deveria justamente tomar o cuidado de deixar as coisas mais óbvias.
do tipo, entra aí em preferências e dizer, quer gravar o som direto do micro? Clica aqui. Entende? Pronto. Não, reprodução múltipla via software. Eu acho que os manuais e tutoriais, né, de modo geral, eles poderiam ser sempre direcionados nesse aspecto. Quais são as coisas que você pode fazer com o equipamento ou com o software a cujo manual se refere? Então, você tem lá um equipamento que é para gravar sons. Então, como gravar um som? Como fazer isso? Como editar? Como não sei o quê? Aí, enfim, dá exatamente as receitinhas, né? Onde você encontra os recursos daquele equipamento ou daquele software para poder fazer as tarefas que aquele equipamento ou software permitem fazer, né? A partir daí, você pode até localizar diretamente, sem precisar conhecer todo o resto, conhecer diretamente aquilo, especificamente, que você está a fim de fazer. Você vai direto no índice e fala, eu quero fazer isso. Então achei, vou lá, vai na página, já vem toda a sequência e receitinha para você, né, mexer naquilo. Eu acredito que no caso do Audacity, se você der uma fuçada boa na internet, nesses sites onde você encontra tutoriais, você deve encontrar bons tutoriais do Audacity e de outros programas de edição de som em português, e assim, escritos por pessoas que inicialmente eram leigas naquele assunto. E que, portanto, são didáticas, E que porque elas acabaram sabem, se transformando em pessoas didáticas. porque elas sabem a dificuldade que elas tiveram exatamente. e sabem como fazer os outros. Ou seja, aquelas pessoas que descobriram o caminho das pedras. Basicamente. O cara vai lá e descreve o caminho e pronto. Quer dizer, no fim é o que os leigos precisam. Temos aqui mais um desabafo lá de Florianópolis, do próprio Edgar. Diz, há um mês atrás comprei uma TV digital portátil. Dá até a marca, Telesystem. E diz, e que decepção. Não sintonizo o canal em lugar algum, com exceção de subir em cima da laje e ficar rodando até encontrar o sinal. É uma boa forma de assistir TV digital, né? Mas um maluco em cima da laje rodando com o notebook, o laptop no colo, para tentar assistir a TV digital. É o único lugar que ele consegue. Muito bom. Também consegui num lugar, no meu bairro, onde não tem nada na frente da direção da antena transmissora do único canal que transmite sinal digital aqui em Florianópolis. Ou seja, já matei, né? Quer dizer, provavelmente esse dispositivo sintonizador, ele deve ser extremamente pouco sensível ao sinal. Quer dizer, o circuito de recepção dele, o receptor dele deve ser de baixíssima potência. Ou seja, a antena tem que estar na linha de visão, essa aqui. Que antigamente, na televisão de antigamente, acontecia isso. Tanto é que se você quisesse assistir em São Paulo um jogo que estava sendo jogado no Maracanã, no Rio de Janeiro, o sinal era mandado de antena para antena, para antena, para antena, por uma sequência enorme de antenas que corriam todo o Vale do Paraíba. Porque o sinal de TV só era captado pela outra antena se ela estivesse na visão da primeira, na linha de visão da primeira. Isso é terrível. Ele até comenta aqui, né, que a conclusão é que se tiver parede na frente, não pega. Se tiver montanha, não pega, coisa que, aliás, é muito comum em Florianópolis, né? Quer dizer, tá cheio de morros, montanhas, né? Acho que até a marolinha do Lula iria atrapalhar no sinal. Tá certo, até ela, né? Ele diz, agora eu vou esperar uns 10 anos para ver se melhora, senão eu vou ter que mudar de cidade. A gente chegou a ver, mas não era dessa marca, né, Pierluigi? A gente chegou a ver e pegava relativamente bem, mas aqui em São Paulo, que tem várias transmissoras de TV digital, né? Não é só uma. A própria topografia de São Paulo pode ajudar mais do que a de Florianópolis. Se lembra aquele conto em que a enorme montanha começa a tremer porque ela está em trabalho de parto, começa a ter as contrações e é uma coisa estrondosa e finalmente a montanha pariu um rato. Lembra dessa história? Eu acho que fizeram tamanha alvoroço, a TV digital... Porque a TV digital, e no fim tá uma coisa assim que é até, como diz aqui o Edgar, é até difícil de ser sintonizada, né? Agora, temos aqui uma dica que eu acho muito, muito, muito interessante, viu, Tarcísio? Do Oswaldo Silveira. É uma dica, todo mundo quando vai instalar um software, mesmo um software gratuito, qualquer software, aparece um contrato que foi redigido por um batalhão de advogados, tá certo? Que ninguém se dá o trabalho de ler. Até porque são contratos quilométricos, né? Quer dizer, o cara, às vezes até uma pessoa bem intencionada e precavida, né? Antes de aceitar os termos, começa a ler aquilo, mas chega lá pelas tantas, desiste, né? Porque tem tantas cláusulas, tantas linhas e páginas para ler ali que o cara acaba desistindo no meio. Agora,
O que ele diz aqui, o Oswaldo, é que no meio desse contrato pode ter algumas armadilhas. Deixa eu explicar, não armadilhas muito maldosas, mas armadilhas do tipo, olha, esse software vai instalar uma barra de ferramentas no seu navegador. Você aceita? Como tá? É uma cláusula enfiada lá no meio do processo? Passa lotado, Passa ninguém lotado lê. e acaba instalando uma coisa que você não queria instalar. Então diz aqui, Oswaldo, que existe um software gratuito chamado Eulalizer. Eulalizer. Eula é, no caso, a sigla de End User License Agreement. Então é esse Eula, E-U-L-A, e termina com Lizer, como se fosse Analyzer, mas é Eulalizer. É um analisador de eulas. De eulas. Então, você encontra esse software gratuito no www.javacoolsoftware.com. Java, todo mundo sabe escrever. Cool é com 2 O, C-O-O-L. E software, todo mundo sabe escrever, .com. Aí você digita uma barra, escreve Eulalizer, deixa eu explicar, E-U-L-A-L-Y-Z-E-R, .html. Trata-se de uma ferramenta gratuita que varre os tais EULAs, Que são esses contratos de licença e tudo mais, né? buscando por palavras e frases estranhas. Ele mostra se a empresa, por exemplo, planeja mostrar pop-ups, espionar o que você faz ou retirar informações do seu PC. E realmente, então, para aquele software gratuito, tem muito software gratuito que é maravilhoso. Só que tem uma coisa, né, Tarcísio? Quando a esmola é muita, o santo... Aí depois você fica né? amargamente arrependido de ter instalado aquele software gratuito tão legal, porque ele te botou uma barra de ferramentas no seu navegador, colocou um outro pop-up que fica aparecendo toda hora, te colocou um espião que você diz que não sabia que existia, mas ele pode se defender porque diz, olha, estava no contrato. Eu botei no contrato que eu ia te espionar. Você assinou e concordou, você disse, eu aceito. Então você aceitou isso, mas só que você, na realidade, não sabia porque nem leu o contrato, né? Bom, enfim, vale a pena, uma ferramenta aparentemente bastante útil, né? Pelo menos para você poder assinar, entre aspas, digitalmente um contrato com um pouquinho mais de tranquilidade, vamos dizer assim, em relação a eventuais surpresas que possam aparecer. Pierluigi, só para registrar, porque obviamente nós não vamos ler. Não, nós vamos ler, mas não nós vamos no ar. ler não no ar. Mas quantas páginas? Nossa, eu invejo a pessoa que escreveu. Não, mas olha, isso. O João Capelano, eu dei uma... Ele escreveu um livro, ele não escreveu um e-mail. Eu dei uma lida num pedaço, pelo menos. O cara está absolutamente indignado com uma operadora de celular, toda a razão. Eu vou ler depois com muito mais cuidado. O João Capelano tem 81 anos de idade. João Capelano. João Capelano. Viu, a gente está lendo o seu e-mail, mas, João, a gente... Não, ele mesmo pede, não leio no ar, não precisa ler no ar. Realmente. Mas olha, realmente, se verificando tudo isso, depois a gente faz um resumo da coisa e acaba lendo no ar, porque realmente parece que ele detectou algumas coisas meio graves aí com uma operadora. Mas nós temos um outro ouvinte que não tem 81 anos. É praticamente uma criança, ele tem 70. Certo. É septuagenário. É o Murilo. Uhum. E isso também lá para o Jefferson, que é o nosso webmaster, porque ele colocou uma coisa interessante. Diz que gosta muito do programa, diz que o programa está ficando cada vez mais curto, não porque o tempo está menor, mas a quantidade de dúvidas está aumentando, né? Ele diz, mesmo que o programa tivesse 8 horas, acho que vocês teriam dúvidas para tirar durante 8 horas. Ele se diz principiante, diz que está fazendo o pré-primário da informática, mas ele diz o seguinte, antigamente no www.intermatica.org, a gente colocava uma lista bruta e não trabalhada de todos os infodrops. Certo. Hoje, no intermatica.org, os infodrops estão organizadinhos e tem um campo de busca, inclusive, que permite localizar. Mas ele disse, eu gostava antes. Por quê? Porque ele ia correndo, olhando o resumo, olhando a descrição de cada um. Vamos experimentar esse. Ou seja, estava na forma de um cardápio. Como se fosse estava tudo à vista. Estava tudo à vista. Então, talvez até seja interessante fazer num cantinho do intermatica.org uma lista, simplesmente uma lista com o texto e os links para quem quiser varrer o cardápio para ver se encontra alguma coisa que tenha um certo interesse. Obrigado pela sugestão, Murilo. Vamos ver se a gente consegue
falando com o Jefferson, isso daí. Tem uma do Antônio Tessitori aqui agora. Que está com problema. Está com problema. Ele diz assim: em casa usamos o Skype. No meu notebook funciona perfeitamente. Mas de minha esposa, né, no desktop, embora a webcam funcione perfeitamente, quando ela inicia uma conexão pelo Skype, o som fica ok, mas não tem imagem. Diz ele que já reinstalou e reconfigurou o Skype, estão usando a versão nova, que é a 4.0, e diz que isso não quer dizer nada, porque com a antiga versão eles tinham o mesmo problema. A webcam é uma X-Tech, né, X-Tech, com microfone, e sua resolução é muito boa. Qual será o caminho? Acho que o problema não está no Skype, viu? Acho que o problema está no próprio Windows, em como ele está encarando essa webcam. Exatamente, olha, eu tive um problema análogo, uma certa vez, com o notebook da minha filha. Ela foi viajar, aliás, está lá para o lado de Florianópolis, ela está morando lá para aqueles lados, agora ela mora lá no Balneário Camboriú. Não que ela esteja de folga, é que ela está trabalhando numa empresa próxima, então ela optou por morar por ali, né? Sábia ela. Sábia. E para a gente ficar aí meio que... Em contato. Né? Obrigado por essa parte, Pierluigi. Mas para a gente ficar em contato, a gente usa o Skype. E ela estava desesperada quando ela partiu. Pai, você precisa me colocar o Skype nesse notebook. Só que o notebook dela está relativamente limitado em termos de recursos e tudo mais. Eu não conseguia. Eu tinha mais ou menos o mesmo problema. Compramos uma webcam para conectar no notebook, uma webcam com entrada USB e com um microfone, até porque a placa de som do notebook dela a gente não acionava nem com reza brava, não tinha jeito. Então a gente falou, vamos comprar uma webcam que tenha microfone. E era uma webcam, não lembro se era dessa marca, mas também com uma boa resolução. E aí deu problema. Aí, além de não vir a imagem, que não aparecia de jeito nenhum, o som também chegava todo ele picotado. E realmente deu muito problema. Aí o que eu fiz? Falei, deixa esse notebook um tempinho comigo, eu vou tentar dar uma melhorada. O que eu fiz? Eu desinstalei o Skype, desinstalei o driver da webcam, limpei tudo, tanto em relação ao Skype quanto à webcam. E com tudo isso desinstalado, eu procurei alguns softwares que ela não usava, liguei para ela e falei, isso aqui você usa? Não, tá. Eu dei uma limpada no computador, depois passei o desfragmentador de disco, para deixar os dados relativamente bem organizados. Bom, claro que melhorou sensivelmente a performance do computador. E a velocidade, com certeza. Velocidade. E aí, eu reinstalei o Skype, reinstalei os drivers da webcam. Nessa ordem? Primeiro não, ao contrário. Eu, na realidade, instalei primeiro os drivers da webcam e depois reinstalei o Skype. Certo. Para que o Skype foi a última parte. Já sabia que tinha uma webcam. Exatamente. Tudo funcionou perfeitamente. O computador dela está, em relação às conexões de Skype, tanto em relação à imagem quanto ao som, está tudo perfeito agora. Então o problema, na realidade, era o recurso. Os recursos do computador não comportavam, né, a sofisticação, entre aspas, da webcam, né, as necessidades daquela webcam e do próprio Skype. Né? Então a solução que eu encontrei foi essa, foi tentar dar uma aliviada na carga do coitadinho do computador dela, que já estava trabalhando ali no talo em relação aos recursos utilizados. Viu, Antônio? Então provavelmente o que acontece é o seguinte, o seu notebook deve ser recente e é você que utiliza. O da sua esposa deve ser um desktop mais antigo, com menos recursos, provavelmente entupido com um monte de coisas que podem ser dispensadas. Há muito tempo talvez não passe o desfragmentador, então acho que essa dica do Tarcísio acho que talvez funcione no desktop. Desinstalar tudo, limpar, passar o desfragmentador. Tudo no caso não é o Windows, tudo nada disso. Tudo que é desinstalar o Skype, desinstalar o software da câmera, tá? Limpar isso, depois dar uma geral no computador, uma faxina geral. Uma bela limpeza. Uma bela limpeza, apagar arquivos temporários, apagar, eventualmente, desinstalar softwares que não são mais necessários e, finalmente, fazer o desfragmentador e a reinstalação na ordem dos drivers da webcam e, finalmente, do próprio Skype. Tarcísio, como estamos quase terminando o programa, eu vou ler uma dúvida, mas você vai ser obrigado a responder com uma única palavra. Uma só. Eu te dou o direito de responder com uma palavra. Marcos Fernando de Carvalho, de São Paulo, pergunta. A minha dúvida é a seguinte. Uso internet de escada e percebi
variações no kbps. Isso é normal? É normal. Você respondeu com 2. Você deveria ter falado sim. Normal, sim. Sim, Sim. tá certo. Porque isso E depende exatamente das variações da sua conexão telefônica no momento. Tá certo? Então, a cada momento... pode considerar normal. A coisa pode variar tranquilamente. E lembre-se de mais uma coisa, que na internet de escada, a coisa é muito dependente das condições físicas. Não tanto de software, mas das condições físicas do fio de telefone. Num dia de chuva, pode ser que essa conexão baixe muito a velocidade dela. Num dia de tempestade e tal. Num dia que, sei lá, as condições físicas estão melhores, você pode conseguir conexões bem mais rápidas. Então depende mesmo das condições físicas e climáticas até. Bom, né? Agora nós vamos a um rápido intervalo de aproximadamente uma semana. Exato. E depois voltamos com o Nossa, programa. eu já estava me assustando. Será que ele está pensando que vai ter outro bloco? Não, o programa já está no fim, gente. A gente agradece imensamente vocês pacientemente estarem aqui nos ouvindo nessa última hora. E mais do que isso, né? A gente agradece a todos vocês que enviaram seus e-mails. Fiquem ligados aqui no Plug Eldorado, suas dúvidas ainda serão respondidas, né? O pessoal que mandou ainda não teve dúvida respondida. Então até logo a todos, até logo Pierluigi, obrigado a todos. Até logo Tarcísio, até logo Alexandre e até a semana que vem. Plug Eldorado, os desafios da informática com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.